descartados, muitas vezes incinerados, como as tais ervas contrabandeadas, destruído como algo que precisava ser retirado do convívio, um passado sem importância, por se tratar de arquivo morto, entre aspas. Quem não se lembra de ter visto um em algum lugar? Talvez isso justifique eu iniciar essa fala com questões tão particulares, pois as iniciativas no nosso quintal nos levam para o quintal dos outros, afinal nenhuma história é isolada. Na busca de outros elementos que me ajudassem a pensar esse texto, assisti um filme que me deu pistas para falar desse tema tão caro para a preservação e cuidado da história e da memória. Trata-se do filme Uma Vida Iluminada, Estados Unidos, 2005, baseado em uma novela de Jonathan Ford, um dos personagens. Não tenho intenção de fazer uma análise sociológica da obra, até porque, infelizmente, não teria a menor condição de fazê-la. A intenção é simples, porém não simplista. É de trazer um pouco da autobiografia relevante de um jovem americano judeu que colecionava objetos de história da sua família. A história de Jonathan é narrada por Alexandre Perchov, seu guia e intérprete na Ucrânia, lugar em que Jonathan vai buscar a história da infância e da juventude do seu avô, movido por uma fotografia de Augustine, uma mulher que portava um pingente que lhe foi dado pelo seu avô antes de morrer. Jonathan é caracterizado como um guardador obsessivo de lembranças. Trata-se de um colecionador de memórias. Guarda objetos como dentadura, fotos, cartas, comida, terra e outros artefatos. Esse colecionador iluminado guardava fragmentos da identidade de sua família, tudo cuidadosamente armazenado em sacos de plásticos herméticos, identificados com data, nome e fixados em uma parede. São mensagens e sentimentos recolhidos do passado, com o argumento de que assim continuaria vivendo. Fragmento de uma história coletiva. De uma história coletiva, vivida por sujeitos que compartilharam suas vidas por meio de objetos. Assim, Jonathan relabora e modela sua vida, sua cultura e sua história a partir de sua experiência do presente. Nesse depósito de informações colhidas de forma seletiva, se movem lembranças consideradas por ele significativas, pois assim garantia, aparentemente, sua identidade. Pois para esse personagem, guardar o passado promovia o não esquecimento de sua família. Registraria e persistiria os vínculos que, ao seu ver, já tinham sido desmantelados originalmente com a morte de seus avós. Era a manutenção da coletividade, algo caro para esse colecionador impossível. A princípio, para Alex, seu intérprete ucraniano, tudo isso não fazia qualquer sentido. Ao indagar Jonathan por que fazia uma busca tão rígida do passado, ouviu do colecionador que só queria ver onde o avô tinha sido criado, saber onde ele estaria que seu avô não tivesse ido viver na América. Assim, Alex inicia o filme ressaltando: vou ser sincero e dizer que antes da nossa busca rígida, pensava que os judeus não tinham nada sobre as orelhas. Primeiro, porque tudo que eu sabia sobre os judeus é que pagavam muito bem a meu pai para vir de férias na América à Ucrânia. Na minha opinião, era de que o passado era o passado, e como tudo que não é presente, deveria ser enterrado, juntamente com nossas memórias. Ao confessar que, em sua perspectiva, a memória deveria ser esquecida e enterrada junto com o passado, Alex ressaltou que, após conhecer o colecionador, compreendeu que o presente é iluminado pelo passado e que a reconstituição do passado daquele americano vegetariano estranho, aparentemente insignificante, tinha o papel de redimensionar seu passado e transformar seu presente. O buscar e desvelar o passado era uma ligação entre aquele jovem e sua identidade, um estreito elo entre o passado e o presente, ou vice-versa. Minhas lembranças, o filme e as atividades acadêmicas que fazemos, de forma coletiva na Faculdade de Educação, e que giram em torno do guardar, entre parênteses como uma metáfora, e disponibilizar, me fizeram pensar e reforçar a relevância de revisitar a história, de identificar identidades, de desvelar por meio de papéis ou objetos fatos silenciados, ocultos e esquecidos. É uma forma de reescrever a história de grupos, muitas vezes não contemplados pela história.
Pode ser a chance de trazer à tona histórias coletivas, plenas de memórias e de identidades. Apropriar-se e compartilhar as memórias é ter a possibilidade enriquecedora de guardar lembranças da identidade de um povo. Isso pode ajudar a elaborar leituras, produzir escrita e, o mais importante, ter o direito de acesso à nossa história. Guardar memórias não é guardar de forma exótica um conjunto de objetos mortos, produtos com significados situados no passado longe e distante. Guardar é preservar, é muito maior, pois pode impedir o esquecimento, algo perigoso, que pode lembrar a continuidade da vida. Uma vida que não é estática, é plena de movimentos e de contradições. Para os gregos, a memória era plena de significados, era a fonte da imortalidade. Era o papel atribuído a uma deusa, chamada Mnemosyne. A deusa que preservava a memória, a relevante tarefa de lembrar os heróis diante do perigo do esquecimento. Isso é um pouco do que eu queria deixar nessa tarde de primavera, na capital federal, que completa meio século de história. Ainda bem que a arte do cinema, por meio de Jonathan, nos contou de forma iluminada o valor das lembranças na constituição de uma identidade. Com a licença devida, gostaria de citar algumas pessoas merecedoras de reconhecimento. Inicio prestando homenagem à primeira guardadora de memória que conheci, e que, com seu relicário de lembranças, me ensinou a preciosidade de preservar. É de minha avó, Assunção Valdez, parteira e colecionadora de lembranças, que herdei a minha melhor porção, sobretudo no papel de valorar e de guardar a história. Aproveito para homenagear uma pedagoga por demais historiadora, a nossa companheira da Faculdade de Educação, Valdenise Maria Lopes da Barra, que, entre outras iniciativas, sabiamente rearticulou o Museu Virtual de Educação de Goiás, dando lugar justo para os documentos que dão pistas sobre a história da educação nas terras goianas. Vale citar também outra historiadora, também companheira da faculdade, que tem nome de Flor, Maria Margarida Machado, coordenadora do projeto e que mantém um vínculo precioso com a história. Dona de um arsenal de lembranças em miniaturas, a mãe da menina chamada Sara, em uma tarde chuvosa, contou-me que vai colocar os sapatos de sua avó, que há pouco partiu, em um quadro, para, desse modo, fixar em sua casa a lembrança de uma sábia estimada. Enfim, esse texto é uma homenagem a esse grupo presente nesse espaço. Um grupo que se dispôs a guardar e socializar papéis, documentos, objetos, imagens, sons, de uma história viva, que merece ser divulgada, investigada, contada e não esquecida. Dessa forma, esse projeto retoma o passado com distinção, ao colocar os documentos da educação popular em sua diversidade em cena, no presente, há uma atualização do passado, uma dívida que está sendo paga com grandes significados para a história dos movimentos sociais. Registro, por fim, a minha satisfação de fazer parte dessa proposta mais que relevante. Sem dúvida, uma proposta extremamente solidária, preciosa e essencial para a manutenção da história viva e cheia de movimento. Muitas graças.